Observando o mundo de cima, o que é comum ganha um toque de extraordinariedade. Por meio das lentes de um drone, temos acesso a perspectivas inimagináveis. Desde flagrantes de pessoas impactando negativamente o ecossistema até cenas surreais ocorrendo dentro de um tornado. Os drones nos oferecem uma visão inédita do mundo, guiando-nos por caminhos que antes eram inacessíveis, desvendando o invisível e revelando o que há de mais surpreendente ao nosso redor. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Prepare-se para explorar o inimaginável e deixar-se envolver por cenas que vão impressionar, intrigar e cativar completamente. Juntos, vamos nos aventurar pelo desconhecido e revelar 18 momentos incríveis capturados por drones que vão desafiar a sua percepção. Se você curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo e inscreva-se em nosso canal. É totalmente grátis. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 18º. O drone pega incendiário em flagrante. Na Itália, enquanto investigavam alguns incêndios florestais, os guardas florestais fizeram uma descoberta surpreendente com a ajuda de um drone. Este drone sobrevoou regiões conhecidas por incêndios anteriores e pegou um incendiário com as mãos na mão massa e o filmou acendendo um fogo na floresta com um isqueiro e então indo embora como se nada tivesse acontecido. As imagens de LED de proteção florestal. Os guardas florestais da Itália agiram imediatamente para prender o suspeito, encontrado não muito longe do local. O incidente ocorreu perto de Montorio, a cerca de 48 quilômetros a nordeste de Nápoles. Os bombeiros responderam rapidamente e conseguiram apagar o fogo antes que pudesse se espalhar ainda mais. Apesar da rápida ação, o fogo já havia destruído cerca de 5 acres de terra, incluindo pastagens e florestas. O indivíduo, um agricultor de 50 anos que cria ovinos e caprinos, foi preso, embora as autoridades não revelaram seu nome. 17º. Exército de caranguejos. No norte de Queensland, Austrália, uma praia imaculada espera por um exército de caranguejos soldados machos, de cor azul clara, cientificamente conhecido como Mycteris longicarpus. Esses caranguejos prosperam nas zonas de transição das praias de manguezais, praias e estuários. Eles se alimentam de detritos e têm um formato intrigante para comer, formando suas refeições em pequenas bolinhas, arredondadas de areia descartada. Capturados por um drone, foi possível ver esses caranguejos formando grandes grupos, enquanto se moviam ao longo da praia durante a maré baixa. Se acredita que se reúnam em grandes exércitos é um movimento estratégico, uma forma de se proteger contra qualquer ameaça iminente. Se você os observar de perto, verá um comportamento intrigante. Alguns caranguejos desaparecem de repente cavando na areia. Esta é a maneira deles de se esconderem, esperando o perigo passar ou cair a maré, mostrando um vislumbre da vida e fascinantes táticas de sobrevivência dessas criaturas únicas em seu habitat natural. 16º. Urso polar entre os prédios. Nas fronteiras remotas da Rússia, um drone capturou uma visão inesperada em uma estação meteorológica abandonada em Chukotka. Aqui, os ursos polares construíram um lar entre as ruínas. Este momento único foi descoberto pelo fotógrafo de vida selvagem Dmitry Kok durante sua viagem para a ilha Wrangel. Esta ilha não é um lugar qualquer. É uma reserva natural reconhecida pela Unesco que serve de santuário para ursos polares. Dmitry, impulsionado por seu amor de capturar o mundo natural através de sua lente, tinha a missão de fotografar ursos polares em seu ambiente. Sua aventura selvagem levou a essa cena surpreendente, onde o limite entre o abandono humano e a resiliência da vida selvagem é vívido. É fascinante saber que os cientistas acreditam que os ursos polares são mamíferos marinhos. Essa classificação vem da vida do urso no gelo que flui para longe do terreno sólido, fato que mostra sua adaptação ao ambiente aquático com características como pés palmados. 15º. Explorando cidades fantasma. Vamos viajar para Bodie, uma cidade fantasma na Califórnia através da lente de drones. A cidade, surgida na década de 1860, nascida de febre do ouro, deve sua existência a William Bodie, que encontrou ouro aqui. Porém, infelizmente, acabou morrendo congelado em uma brutal tempestade de neve.
Em seu pico, em 1876, esta cidade era conhecida como a segunda cidade mais movimentada do estado, com locais de entretenimento, lounge, sua ferrovia própria, uma gráfica e uma escola. No entanto, também era conhecida pela sua anarquia e altas taxas de crime. Conforme as vendas de ouro caíram, a cidade decaiu e, em 1917, foi tomada a decisão de demolir a ferrovia. Na década de 1930, ocorreu um incêndio devastador que devastou grande parte da cidade. No final do século XX, Bode renasceu como um parque histórico. Foram feitos inúmeros esforços para preservar o que restou e oferecer aos visitantes uma visão do oeste selvagem do final da década de 1890 e princípios de 1900. Graças à arte dos cinegrafistas californianos Russell Brown e Aaron Grimes e seu drone equipado com GoPro, a beleza e desolação do local agora são acessíveis a todos. 14º, engolido pelo gigante. Sobrevive a uma queda de 61 metros de altura em um momento ataque cardíaco capturado no reservatório do Lago Bétula, no condado de Napa, ao norte da Califórnia. Um pássaro foi encontrado numa situação precária. Escorregando na água, ficou preso na atração de um enorme dreno conhecido localmente como Buraco da Glória. Esse vertedouro de 61 metros de profundidade é crucial para controlar os níveis de água do reservatório. Rick Fowler, gerente de recursos hídricos do lago, usou um drone para capturar os momentos tensos em que o pássaro foi sugado para dentro do vórtice e desapareceu de vista. Se o drone não tivesse capturado isso, ninguém acreditaria. As imagens causaram uma onda de especulação sobre a sobrevivência do pássaro, e muitos temiam o pior. Com a queda desanimadora e a poderosa pressão da água, os especialistas acreditavam que o pássaro não sobreviveria. Porém, contrariando as sombrias previsões, um espectador desse dramático evento teve uma história diferente para contar. Ele estava convencido de que o pássaro, que identificou como Corant, sobreviveu milagrosamente a essa terrível experiência. De acordo com ele, depois de um momento de suspense, o pássaro saiu voando. 13º, a árvore mais solitária. Um drone capturou a visão de uma árvore sozinha em uma pequena ilha no meio do Mar Morto. Esta não é uma árvore qualquer. É um espetáculo da natureza que desperta curiosidade e espanto. Localizada em uma ilha de sal na parte israelense do Mar Morto, esta árvore solitária é um lugar que parece quase mágico. Agora você pode pensar que você mesmo quer ver, mas é aqui que a aventura começa. Encontrar essa árvore não é um passeio no parque. O Mar Morto está repleto de muitas ilhas de sal e há muita desinformação, o que dificulta identificar a localização exata desta árvore. Se você estiver determinado a visitar a árvore solitária do Mar Morto, se prepare para um mergulho que não será nada comum. A salinidade do Mar Morto prega peças em você. Apesar do perto que a ilha pareça, chegar lá é difícil. A alta quantidade de sal da água faz com que suas pernas boiem, o que dificulta avançar, inclusive até tentar flutuar sobre suas costas, e remar não é fácil. Você terá que fazer um trabalho extra com seus braços, apenas para continuar, e não se esqueça que o vento pode te atrapalhar sem aviso. Após essa batalha épica com o mar, você ainda vai demorar uns 20 minutos para chegar no seu objetivo. Claro, isso é trabalho para um bom nadador. Ao entrar na ilha, você é recebido pela vista icônica da árvore solitária. É um momento de triunfo e espanto. Uma experiência rara que faz todo o esforço valer a pena. 12º, criança perdida no deserto australiano. Numa incrível reviravolta nos acontecimentos, um menino de 3 anos chamado Anthony, que não fala e tem autismo, foi encontrado a salvo após ficar perdido por 3 dias no deserto australiano. Anthony desapareceu de sua casa em Putney, Nova Gales do Sul, o que causou uma operação de busca massiva. Centenas de voluntários de serviço emergência e várias agências aderiram em um esforço conjunto para encontrá-lo. Depois de 3 dias cheios de ansiedade, a tripulação de um helicóptero da polícia teve uma enorme descoberta. Eles descobriram Aka El Falak sentado em águas rasas no leito de um riacho, não muito longe de onde desapareceu. As imagens capturadas durante o resgate mostram ao jovem se hidratando com a água do lago. Estava milagrosamente com boa saúde mesmo tendo sido picado por formigas. Ele estava com assaduras da fralda e algumas abrasões ocorridas durante essa terrível experiência. 11º. As ondas invernais. Parecem uma cena de um filme, em meio a ventos fortes, ondas frias e imponentes que atingiram até quase 5 metros. A cidade de Hamburgo experimentou um fenômeno extraordinário. As casas do bairro da Praia de Hoover se transformaram durante a noite com espessas camadas de gelo ao seu redor.
Capturado por um drone, esta cena parecia saída diretamente das páginas de As Crônicas de Nárnia ou um momento do filme Frozen. Os moradores se encontraram em um tipo de paraíso invernal, porém desafiador, já que as portas de suas casas estavam cobertas de gelo e as janelas desapareceram sob a camada gelada, e algumas casas estavam afundando na escuridão devido à espessura do gelo ao longo das margens do Lago Erie. Essa tempestade de neve foi tão severa que o gelo se acumulou até 90 de espessura do lado de fora algumas casas. Esse espetáculo natural, visto de cima através da lente de um drone, ofereceu um vislumbre da transformação surreal causada pelas duras condições de inverno, mostrando uma realidade que parece muito extraordinária para acreditar. 10º. Terrível derramamento de óleo. A situação ambiental nas Ilhas Maurício sofreu um sério impacto. A ilha entrou em crise depois que o MV Wakasho, um petroleiro japonês, colidiu tragicamente com um recife de coral, no ano de 2020. O navio estava carregado com uma carga pesada, incluindo 4.289 toneladas de óleo combustível com baixo teor de enxofre, 227 toneladas de diesel e 98 toneladas de óleo lubrificante, afundados em pelo menos 2 metros da costa. Este incidente foi catastrófico. As imagens de drones mostraram a magnitude dos danos e capturou os árduos esforços de limpeza em andamento. O que já foram praias arenosas virgens estavam agora cobertas por uma espessa camada de petróleo. O oceano, que antes era um azul claro e convidativo, agora era uma mistura turva de óleo e sedimentos. As imagens de cima mostram a dura realidade do impacto do derramamento e destacam as terríveis consequências para o meio ambiente. Tanto os moradores locais como especialistas foram atraídos a uma corrida desesperada contra o tempo, trabalhando juntos para mitigar esse terrível desastre e evitar uma catástrofe completa. 9º. Alpinista escalando um penhasco. Via Ferrata, que se traduz do italiano como estrada de ferro, é uma aventura cheia de adrenalina que combina montanhismo com segurança de uma rota construída. Essas rotas estão equipadas com escadas, alças e cabos de segurança firmemente ancorados na parede da rocha. Essas rotas não são qualquer rota de montanhismo. Os alpinistas se preparam com arneses e capacetes enganchados a esses salva-vidas que os guiam e proteger cada passo do caminho, e com guias especializados para oferecer conselhos e encorajamento. Mesmo aqueles novos na escalada podem enfrentar esses picos com uma explosão de confiança. Agora, imagine ver tudo isso de cima. Graças aos drones podemos testemunhar essas ousadias promoções como nunca antes, nos oferecendo uma vista aérea dos alpinistas que navegam por estas impressionantes trilhas. Essa mistura de aventura onde escalada é combinada com caminhada, muitas vezes inclui um pouco de tudo: escadas, saliências estreitas e até pontes giratórias. A origem é tão fascinante como a vista. Esses caminhos foram criados durante a Primeira Guerra Mundial pelas tropas húngaras, italianas e austríacas, para que os soldados pudessem se movimentar através das montanhas até a década de 1960. Essas estradas foram transformadas, e não são mais apenas rotas militares. Se tornaram um sucesso entre os caçadores de emoções em toda a Europa e nos Estados Unidos. Com centenas desses trilhos de ferro, esses caminhos convidam os aventureiros para explorar o local de uma maneira completamente nova. É uma mistura de natureza histórica e adrenalina que faz da Via Ferrata um excelente lugar para visitar. 8º. A captura de um relâmpago em Nova York. Durante um fim de semana em Long Beach, um drone conseguiu capturar um evento extraordinário. Enquanto documentava a competição, ele gravou um momento de fúria da natureza. Um raio atingiu a praia. Isso aconteceu quando uma poderosa tempestade passou na área na tarde de quinta-feira, ao redor das 5 da tarde. O ataque do raio foi uma surpresa para 5 pessoas que estavam perto. O drone, pilotado por Jason Belsky, estava flutuando entre 3 a 4 metros e meio acima da superfície da água em Long Beach, quando a cena dramática aconteceu, naquele momento, em uma posição privilegiada para capturar esse momento, precisamente quando o raio tocou na costa, proporcionando uma vista rara e cativante do poder da tempestade durante o evento. 7º. Captura de drones em uma área raramente visitada no Vermilion Cliffs, no Arizona. Os despenhadeiros mergulham no mundo cativante do Monumento Nacional de Vermilion Cliffs, no Arizona, um lugar muito menos visitado que seu famoso vizinho, o Grand Canyon. Pelas lentes do cineasta Tristan Gresco e seu fiel drone equipado com GoPro, foram transportados de forma impressionante para uma viagem aérea para o White Pocket. Esta joia isolada permanece um segredo para as massas e sua visita é limitada a alguns aventureiros todos os anos.
apenas um punhado de exploradores fazem a jornada para testemunhar sua beleza. Diante do desafio para ter acesso à área, impõe um limite estrito aos indivíduos que viajam diariamente. Seus caminhos para o White Pocket estão escondidos no vasto deserto que se estende entre Utah e Arizona. É particularmente difícil chegar até lá, e a jornada testa a determinação de viajantes, os fazendo caminhar por vastos campos de areia profunda, sem nenhuma sinalização para guiá-los, apesar das restrições do Parque Nacional sobre o uso de drones. Tristan segue as regras cuidadosamente para perturbar o mínimo possível, enquanto captura as deslumbrantes paisagens que definem o oeste americano. Sexto, baleias jubarte se alimentando. Nas águas geladas da Península Antártica, um drone capturou uma exibição extraordinária da natureza das baleias jubarte se alimentando com redes de bolhas. Essas imagens extraordinárias mostram estes marinheiros majestosos trabalhando juntos em harmonia. Nadam em um círculo que se estreita gradualmente, liberando bolhas abaixo de um grupo de krill. Esta tática inteligente de perseguir os krill para cima os aproxima da superfície e os converte em um alvo mais fácil para que as baleias devorem o krill rapidamente. Alimento que faz parte importante da dieta das baleias jubartes, essencial para sua sobrevivência nas águas frias. A Península Antártica é uma área de alimentação crítica para várias espécies de baleias, incluindo as jubartes. Elas se reúnem aqui em grande quantidade para aproveitar o abundante fornecimento de alimentos. No entanto, esses rituais de alimentação estão ameaçados. As baleias estão em concorrência direta com operações de pesca industrial do krill. Essas atividades humanas não são apenas uma competição por comida, elas representam uma ameaça significativa para o delicado equilíbrio deste ecossistema marinho. Quinto, lançamento do foguete da SpaceX. A nave não tripulada da SpaceX tem um nome adorável. Um drone capturou uma vista incrível dela. Foi o foguete Falcon 9 em disparada ao céu, marcando seu terceiro lançamento em um período de 3 dias e 7 horas. Este lançamento iluminou o céu noturno na Estação de Força Espacial do Cabo Canaveral, logo depois que o Sol se pôs abaixo do horizonte. O foguete Falcon 9 atravessou o crepúsculo subindo mais alto, explodiu sob a luz solar direta e depois algo importante aconteceu. A trilha do foguete era uma mistura de gases de escape de sua hélice e seu estágio superior iluminou o céu noturno que desaparecia. Isso não foi um show de luz qualquer, parecia uma nebulosa gigantesca ou uma água viva, ou até mesmo algum tipo de criatura marinha brilhante pendurada no céu. Esse espetáculo não foi apenas um evento local, estava visível a centenas de quilômetros ao redor, criando um momento de espanto muito acima da Terra. Mas aqui está o truque. A visão que tivemos da balsa drone da SpaceX não era parecida com nenhuma outra. Esta nave, geralmente não tripulada, se concentrava em capturar os propulsores do Falcon 9 que retornavam e nos ofereciam um assento na fila para esta performance. Enquanto o foguete fazia sua descida pousando na nave, o drone, exatamente 9 minutos depois da decolagem, nos deu uma exposição semelhante a uma nebulosa, diferente de qualquer cena. Quarto, pelicanos sobre o oceano. Um entusiasta dos drones captou imagens impressionantes que oferecem uma visão do mundo dos pelicanos planando sobre o mar. Esse vídeo oferece aos espectadores a perspectiva de um pelicano voando com um rebanho usando um drone Phantom 3 Advanced. O cinegrafista rastreou os pelicanos em seu voo da praia de San Clemente até a zona de surf Tresel, na Califórnia. As imagens destacam lindamente os elegantes padrões de voo destes pássaros majestosos. Enquanto viajam ao longo da costa da Califórnia, os movimentos sincronizados dos pelicanos, junto com seus encontros com o drone, nos oferecem uma experiência cativante. Os espectadores se sentem atraídos pela cena, parecendo que eles se fizessem parte do rebanho, voando sem esforço sobre a paisagem do oceano. Terceiro, o homem corajoso na turbina eólica. As turbinas eólicas são construídas para converter vento em eletricidade, mas alguns caçadores de emoções as veem como uma oportunidade para experimentar uma onda de adrenalina. Em um desses casos, um piloto de drone decidiu voar e observar uma turbina eólica de cima, mas para sua surpresa ele viu um homem deitado tomando sol no topo da turbina. Considerando que a turbina tem uma altura de 37 andares a 100 metros de altura, é um grande choque ver alguém lá em cima sem nenhum equipamento de segurança. Imagine se ele tivesse adormecido e escorregado. A pessoa que filmou o vídeo não sabia a identidade desta alma corajosa. Provavelmente poderia ter sido alguém trabalhando na turbina que escolheu fazer uma pequena pausa em seu trabalho exigente. Segundo, drones de sumidouros. Nossos olhos no céu revelaram como nunca antes o misterioso mundo perigoso de buracos.
Esses enormes vazios no solo que podem aparecer sem aviso, devido a eventos naturais ou às atividades humanas, nos cativam e preocupam há muito tempo. Sendo formados por fortes chuvas, pela seca ou por colapsos de minas subterrâneas, os sumidouros variam imensamente em tamanho e forma e se manifestam em vários ambientes, desde oceanos profundos até desertos. Alguns são poços de água, enquanto outros fervem com lama. A capacidade do drone para flutuar e manobrar sobre estes vazios imprevisíveis transformaram nossa compreensão, e para apreciá-los usamos de exemplo o Poço do Dragão, no sul da China. O sumidouro mais profundo do mundo, que afunda a uma profundidade superior a 300 metros, ou cratera de Darvaza, conhecida como Porta do Inferno, que queima durante décadas no deserto de Karakum. Estes são lugares que muitos consideram incríveis, e os drones os têm capturado de maneira impressionante. Primeiro, por dentro de um furacão. Os furacões são fascinantes, mas destrutivos. São forças de natureza com seu poder de destruir quase qualquer coisa em seu caminho. Estes tornados podem se estender por até 40 metros acima da água e uns surpreendentes 3 quilômetros em cima da terra, correndo a velocidades entre 40 e 60 km por hora. Dentro do tornado, onde o verdadeiro caos se desenvolve com os ventos que atingem até 1.300 km por hora, transformam detritos presos em meros fragmentos. A dinâmica interna deles era um mistério até que os avanços recentes na tecnologia de drone, com o drone veleiro Explorer SD-1045, projetado especificamente para suportar condições climáticas severas, permitiu coletar dados e condições meteorológicas dentro destas tempestades ferozes. Este drone tem desafiado o coração dos furacões, suportando condições extremas para coletar dados valiosos. Informações que melhoram nossa compreensão e antecipação desses fenômenos naturais. Em 2019, um esforço extraordinário de Reid Timmer, um meteorologista extremo, mostrou o poder de drones em perseguição de tempestades. Inicialmente, ele planejava filmar um tornado em Nebraska de um temporizador a uma distância segura. Timmer se deparou diretamente no caminho do tornado, ao invés de buscar refúgio. Ele direcionou corajosamente seu drone em direção ao tornado. O drone captou imagens intensas de ventos turbulentos e detritos, proporcionando uma visão rara do interior do tornado e de sua ferocidade. Essas ousadas imagens, compartilhadas rapidamente em plataformas de mídia social, nos dão uma perspectiva única sobre a beleza destrutiva dos tornados. Chegamos ao final deste vídeo. Nos conte sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal, e não se esqueça de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais!